Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Evidentemente, Atualidades em Saúde Mental, nosso podcast. Eu sou o César Rocha, sou psicólogo, doutor em psicologia. Estou aqui com a Fernanda Calisto, também psicólogo, doutor em psicologia, minha colega. E no episódio de hoje a gente vai trazer algumas questões envolvendo alguns diagnósticos que circula-se por aí, ah, boatos de que talvez houvesse um boom Eu desses adorei diagnósticos. boatos. Parece que a gente vai falar de fofoca. Exato, é um TV Fama hoje, nós não vamos falar de ciência. Na verdade, vamos. Mas, enfim. Circula-se muito essa ideia de que existe um boom de diagnósticos, especificamente de transtornos de neurodesenvolvimento e, muito particularmente, TDAH, autismo. Ah, Uhum. e, Fernanda, o que as pesquisas dizem? O que as evidências dizem sobre isso? Há realmente isso? Ou será que é maior acesso à informação que faz com que mais pessoas sejam corretamente diagnosticadas? O que você trouxe pra gente Ai, sobre isso hoje? gente, bem interessante, né? Achei meio tom de fofoca, gostei. É assim, a pergunta geral, né? O que motivou o episódio, né? Todo mundo já deve ter escutado, agora todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo, né? Agora qualquer coisinha, né? Já diz que tem um diagnóstico, já se identifica, né? Então, foi uma. Então, acho que pode ser uma impressão geral, né? As pessoas fazem meme com isso, né? Então, o nosso objetivo foi entender. Então, peraí, né? A minha pesquisa focou em TDAH especificamente. Então, peraí. Tá realmente tendo um boom de diagnóstico de TDAH? Realmente a gente tem aqui um excesso de diagnósticos? Por que isso está acontecendo, né? Isso é real? Então, essa é a pergunta. Como a pesquisa vai falar de TDAH, pessoal, então, vou trazer aqui um pouquinho do que a gente está falando. Então, quando a gente fala de TDAH, a gente está falando aqui de um fator de neurodesenvolvimento. Então, a gente está falando de uma condição clínica no qual a pessoa ela tem normalmente uma hiperatividade maior, ela tem uma dificuldade atencional e ela tem elementos de impulsividade. E isso afeta os vários setores da vida dela. Então, por exemplo, em relação à escola, pode ser muito difícil manter a atenção nas aulas, pode ser uma criança mais agitada mesmo fisicamente, que fala bastante, interrompe a pessoa, né, que está falando, interrompe a fala do coleguinha. Na vida adulta, né, isso também na vida profissional. Então, aquela dificuldade de engajamento nas tarefas, uma procrastinação muito grande, uma agitação da fala também, uma agitação física também, às vezes uma pessoa um pouco mais impulsiva para tomar decisões, para sair de situações que são desconfortáveis. Então, aqui, só para estabelecer o que a gente está chamando de TDAH, tá? Ó, a pesquisa que eu trouxe para vocês, ela foi publicada em 2022, então ela faz justamente essa pergunta, né? Então, a gente realmente está tendo um aumento de diagnóstico de TDAH, existe aqui um overdiagnóstico, né? Então, assim, a gente está tendo um excesso. Então, vamos lá. Primeiro lugar, existiu um aumento sim, então eu vou trazer os principais achados para vocês, né? Então, existiu sim um aumento. Acontece, pessoal, que esse aumento foi analisando de 97 até ali o período de publicação, foi de 6% para 10%. E esse aumento de 6 a 10%, ele é correspondente ao aumento também de outros diagnósticos. Então, esse aumento da porcentagem por si só não é suficiente, César, para eu falar teve um boom. Olha como teve um aumento exponencial, né? Eu tive um aumento aqui. Mas, além de mostrar esse aumento, ele vai analisar quais são os fatores. E analisar os fatores é o que, assim, é o mais interessante da pesquisa. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho uma mudança no DSM muito interessante, né? Então, antes você tinha um entendimento, primeiro, que o TDAH, ele era um fator de infância. Hoje em dia, obviamente, a gente entende que não, né? Ele acompanha o indivíduo ao longo da vida inteira. Então, eu já tenho um aumento de diagnóstico, porque antigamente, alguém com 30 anos não ia ser diagnosticado com TDAH. E hoje em dia, sim, TDAH não desaparece. Outro fator muito interessante.
Antes você tinha no DSM, né? Ou você era TEA ou você era TDAH. Era fator excludente de diagnóstico. Hoje em dia a gente tem os dois como comorbidade, inclusive muito recorrente, extremamente comum. Então, olha que outro fator aqui que antes impedia diagnósticos e agora que eu tenho uma possibilidade de ter uma possibilidade de comorbidade. Então, assim, honestamente, só esses dois fatores já explicam muito o aumento de porcentagem de diagnóstico aqui. Tá fazendo sentido para você a minha fala? Sim. Então, assim, já respondendo de uma maneira bem clara e direta, não, a gente não teve um boom de aumento de diagnóstico, mas a pesquisa também traz dois elementos interessantes. Então, tanto não teve um aumento que a gente tem muito adulto subdiagnosticado e que não recebe tratamento. Então, ainda é uma realidade. Então, ou seja, eu não tenho aqui um overdiagnóstico, não. Outro fator muito interessante. Ele traz a atenção para o que é divulgado, né? Então, o objetivo da pesquisa não é fazer uma análise de conteúdo do que é divulgado nas redes sociais, mas ele traz um pouco, né, essa consideração. O quanto que a nossa impressão de que a gente está tendo diagnóstico em excesso pode ser por excesso de conteúdo online que traga, muitas vezes, inclusive, informações que não são relevantes ou que não são verdadeiras sobre o quadro clínico, né? Então, acaba sendo uma pesquisa que eu gostei muito, porque faz uma análise bem enriquecida desse aumento de porcentagem. Então, assim, né, se você é uma pessoa que muitas vezes falava assim, agora tudo é TDAH, né, já tá usando como desculpa, pensa, se conscientiza, né, e pensa que, não, na verdade, a gente tem uma subnotificação. Gostou? Sim, bem interessante. Fiquei me perguntando também o quanto que, enfim, por que nesse momento especificamente, né, autismo, TDAH, por que esses transtornos em específico e não outros? Né? Eu acho que é uma coisa a se levar em consideração. Não sei se o estudo sonda. Não faz uma análise nesse sentido, César. Não faz uma análise se a gente tem mais conteúdo sobre TDAH. Eu acho que é um fator, inclusive, importante, né? Interessante para a gente fazer a pergunta para o nosso convidado. A gente vai ter o psiquiatra Pedro Rosa, né, que trabalha bastante com a temática. Acho que é algo que a gente pode levar pro como é que a gente chama? O terceiro bloco. Terceiro bloco. Terceira parte. Terceira parte. Tá. Não, nossa, muito interessante. E é recente esse estudo também, né? 2022. Relativamente. 2022, relativamente recente. Tá. E uma coisa eu fiquei me perguntando também, o papel, e daí já entrando com o meu estudo, ao menos que tem mais alguma coisa que você queira comentar. Não, perfeito, pode comentar. O quanto que mais acesso à informação poderia ajudar essa impressão que as pessoas têm sobre mais diagnósticos, já que, de fato, a ideia de que há um boom de diagnósticos não se confirma. É uma coisa que a gente já estava falando antes, acho que falamos ouvido, mas a questão de antes serem critérios de exclusão, né, e agora podem ser considerados comórbidos. Você muda isso, muda um critério lá no DSM e de repente as estatísticas todas mudam. E daí parece que aconteceu alguma mudança sensível, quando na verdade só os nossos critérios que foram alterados e não o mundo em si. Perfeito. Assim como sabemos, né, que em relação ao próprio autismo, né? Então, muitas vezes, né, quando a gente olha, né, para décadas passadas, para você estar dentro do quadro clínico, você tinha que se encaixar nos sintomas que são mais agravados, né? E como que agora você tem uma noção de que a gente está falando do espectro, né? Então, com certeza. E, obviamente, de novo, esse olhar mais refinado para a psiquiatria do neurodesenvolvimento, né, do adulto. Sim. Que muitas vezes antes não era negligenciado, quando muito. Certo. Bom, o que eu acho que o estudo que eu trouxe dialoga com isso, basicamente se perguntava sobre quanto que rede social contribui ou atrapalha na disseminação de informações sobre saúde mental em geral e especificamente sobre questões como autismo e TDAH. Então foi uma revisão sistemática, um grupo do Reino Unido e da Universidade de East Anglia. E é uma revisão que começou, usaram 4 bases de dados, recolheram inicialmente 2.700 artigos, dos quais só sobraram 27, porque eles usaram critérios bem robustos, né, assim, só realmente estudos que controlaram muitas variáveis, né, sobraram, então, tipo, de
2.700 para 27. E ainda assim, mesmo sendo só 27 estudos, quando pega os conteúdos que eles analisaram, dá mais de 5.000 postagens entre vídeo de TikTok, post de Facebook, vídeo de YouTube, que eles analisaram diferentes plataformas sobre diferentes assuntos em Caramba. saúde mental. Né? E daí, quando eles vão descrever os resultados, eles categorizam em diferentes achados interessantes. O primeiro deles é, nem toda plataforma é igual, né? Então, você fala, o que se fala de saúde mental em rede social? Dá para confiar em informações sobre saúde mental advindas de rede social? Já tem que fazer uma vírgula aí para se perguntar, mas de qual rede social você tá falando? Porque varia enormemente, aparentemente, a qualidade a depender da rede social. A rede social onde eles encontraram, nesses estudos revisados pelo menos, mais desinformação foi o TikTok. Né? Então, primeiro o TikTok, o YouTube com um pouco menos de desinformação e o Facebook com um pouco menos de desinformação. E eu fico me perguntando o quanto que o tipo de mídia privilegiada pelo algoritmo de cada uma dessas redes também não facilita, talvez, mais ou menos desinformação circulante. Porque TikTok, vídeos cada vez menores aumentam viralização. Facebook era basicamente texto. YouTube YouTube vídeos, mas geralmente vídeos de duração maior. Então, me parece que existe algo sobre a maneira como o formato em que a informação é veiculada, esse formato parece ser decisivo sobre a qualidade dessas informações e desinformações. Né? Então, esse foi um primeiro achado que me chamou a atenção. Por que TikTok é aquele que, né, acumula mais desinformação? Um segundo resultado que foi interessante é que tinha muito mais desinformação circulante sobre autismo e TDAH do que sobre transtornos muito mais prevalentes, como depressão e ansiedade. Que interessante. Sim, se você pega qualquer estatística, enfim, depressão e ansiedade são transtornos muito mais comuns, né? Isso quer dizer prevalência, né? Muito mais frequentes, né? Por assim dizer, do que esses outros dois. E ainda assim, muito mais desinformações sobre eles do que sobre depressão e ansiedade. Pode ter explicações diversas, talvez, inclusive, sei lá, sobre complexidade de cada um desses quadros, né? Mas eu acho que é algo que chama a atenção, né? Em alguns, no TikTok especificamente, né? Que é onde está o maior problema, cerca de 41% das informações sobre autismo incorretas e TDAH mais de 50%, 52%. Nossa, mas é gigante. Ou seja, a chance de você estar passando, só scrollando o seu TikTok, passar por um vídeo que está falando sobre TDAH, chances are, as chances são de que para cada 10, 5 vão estar falando alguma desinformação. Muita coisa. Nossa, muito. E me deixou muito preocupada, né, atendendo o público mais jovem, né, o quanto que muitas informações são buscadas, gente, diretamente do TikTok, né? Então é um pouco assustador, né? A gente está passando agora num quadro clínico, que é claro que a pessoa, para ela ter o diagnóstico, né, ela pode desconfiar, né, com base no que ela observou ali no vídeo, se identificar com o sintoma, ela vai buscar um profissional, né? Então é claro que para ela ter o diagnóstico, ela vai ter a busca. Mas eu fiquei preocupada em relação a outros aspectos, né? Se a gente está falando que em relação a quadros clínicos, a gente tem tantas desinformações, né? O quanto que isso não pode, de alguma maneira, influenciar autopercepções muito errôneas, né? Então, quando a gente fala de pessoas mais jovens que já têm uma dificuldade de se perceber, de se entender, personalidade, informação, de repente já entra em contato com uma informação que é muito errônea, se identifica com aquilo, muitas vezes até coloca aquilo como um elemento causal, né, de algum sofrimento que possa estar enfrentando, né? Então, acho que isso tem efeitos potencialmente muito nefastos na saúde mental. Sim, concordo. Um último achado desse estudo, que eu acho que foi interessante também, é que eles separam, eles dizem que os vídeos deveriam ser, eles avaliam os vídeos em termos de precisão, qualidade e confiabilidade. É interessante porque eles mostram que um vídeo ele pode ser muito preciso, não falar nenhuma mentira, mas ser de baixa qualidade, não ajudar a ser superficial e não ajudar realmente a não trazer boas informações. Assim como um vídeo super bem produzido pode estar cheio de desinformação, né? E a gente vê, inclusive, cada vez mais gente com, enfim, toda a grana para tecnologia, para produção de conteúdo, né? Mas falando muita besteira por aí. Né? Então, acho que uma das ideias desse podcast dos convidados que a gente
traz aqui é justamente para tentar valorizar e dar espaço para pessoas que fazem um trabalho sério, porque, enfim, se essas pessoas, né, não falarem, quem falará? Podemos seguir então para o nosso convidado? Então, Isso. Iremos agora então receber o psiquiatra Pedro Rosa para dar sequência ao papo sobre esses assuntos. perfeito. Então, nós vamos começar agora uma conversa com o Pedro Rosa, o Dr. Pedro Rosa. Ele é psiquiatra, tem uma experiência enorme, né, em relação ao tema do nosso episódio. E eu já quero começar, Pedro, pedindo desculpa, a gente teve um atraso, problemas técnicos. E, obviamente, que o tempo é precioso. Hoje a gente está gravando de sábado, gente. Então, isso faz muita diferença, né? A pessoa encaixar um tempo na agenda dele para poder falar de divulgação científica. Então, super obrigada pela presença. Pedro, eu trouxe uma pesquisa super interessante que faz uma análise sobre a impressão que as pessoas têm que a gente está tendo um aumento muito grande de diagnósticos de TDAH. Né? Então, isso vira até às vezes brincadeira, né? Ai, agora todo mundo tem TDAH, né? O que está acontecendo? Então a pessoa é um pouquinho desatenta, já fala que tem TDAH, já começa a usar como desculpa, né? Então, tem todo esse aspecto. Os resultados mostraram que não é bem assim, que a gente tem um aumento, mas é um aumento que é consistente com os outros diagnósticos. Inclusive, que a gente tem uma subnotificação muito grande ainda. Então, você tem adultos que realmente nunca receberam o diagnóstico, apesar de procurar muitas vezes intervenção, procurar, né, atendimento psiquiátrico. E os artigos apontam uma dificuldade, inclusive, com a informação de qualidade. Eu queria entender um pouquinho na sua prática clínica se isso é uma questão que chega para você diretamente, se existem pessoas que chegam, por exemplo, com uma busca de diagnóstico que às vezes não condiz, trazendo informações que não condizem necessariamente com sintomas do TDAH. Se você tem observado recentemente um aumento pela busca do diagnóstico, até um aumento realmente da proporção de diagnóstico, queria escutar um pouquinho a tua experiência. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite, Fernando Sérgio. Estou muito feliz de estar aqui e bem sei que sou problemas técnicos, porque eu também tenho um podcast. A gente sabe que às vezes as coisas funcionam de uma maneira. As máquinas param de funcionar por razões que a gente não consegue Um dia elas vão se revoltar contra nós. É o meu maior medo. Trate-os bem, por favor. Sim. Certamente, né? Existe uma mudança grande da maneira como os psiquiatras, principalmente os psiquiatras de adultos idosos como eu, vemos o TDAH. Né? Então, eu falo para os pacientes livremente, né? Eu fiz a minha residência em 2011, 12, 13, e poucas vezes eu prescrevi uma medicação estimulante para um paciente adulto, né? E isso mudou completamente na prática hoje. Então, por alguma razão não baseada em evidências, surgiu dentre a comunidade de psiquiatras que TDAH é um problema da infância e adolescência e que é um problema que, por alguma razão, melhora ao longo do desenvolvimento das pessoas e que os sintomas deixam de ser importantes. Que, portanto, também, se isso não foi diagnosticado na infância e adolescência, é porque não existe, né? Então, uma visão muito restritiva do uso da atribuição diagnóstica e com um receio excessivo dos efeitos colaterais das drogas, né? Então, e talvez uma visão até meio pejorativa de quem quer um estimulante, como se o indivíduo estivesse ali usando uma forma de doping ou tivesse uma intenção recreativa, né? Então, tô abrindo para falar, olha, isso aqui é um problema que havia e que em grande medida ele foi resolvido. Quer dizer, os profissionais têm uma abertura maior a esse diagnóstico, e as pessoas também, acho que desde o Dr. Google, lá dos anos 2015, até uma profusão de informações na internet em 2020, e agora com a inteligência artificial, as pessoas têm acesso às informações na ponta dos dedos, e é uma quantidade grande de informação que, em grande medida, não é de ruim qualidade. É claro que tem no meio disso um monte de porcaria, mas as pessoas conseguem obter boas informações se elas buscarem na internet, né? Mas a gente vê mais pessoas se queixando, a gente vê as pessoas trazendo essa hipótese diagnóstica. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Para quem praticou medicina antes disso, os pacientes chegarem com as próprias hipóteses diagnósticas. Isso não existia antes. Eu acho que isso é uma coisa predominantemente, não exclusivamente, predominantemente positiva, mas existem casos em que o indivíduo
busca uma confirmação diagnóstica que não é o caso, o diagnóstico não é esse, né? E isso acontece também para TDAH, né? Uhum. Sim, sim. Certo. E é curioso, Pedro, estava comentando sobre o artigo que eu li, a pesquisa, né, que eu comentei. Um dos achados foi que há mais desinformação circulante, e sobretudo em TikTok, mais até do que em outras redes sociais. Né? O Instagram um pouco menos, o YouTube um pouco menos, o Facebook um pouco menos, mas TikTok realmente é campeão, aparentemente, de desinformação. E mais sobre autismo e TDAH do que sobre transtornos mais prevalentes como ansiedade e depressão. Você tem alguma hipótese de por que será que isso acontece? Né? Você até falou nessa questão de trabalhando com adultos e idosos, ver uma diferença sensível com relação a gerações, né, mais jovens. É. O TikTok, ele é porque ele é uma rede social baseada em viralização, né? E o produtor de conteúdo, ele acaba aprendendo que se ele falar clickbaits e coisas extremas e soluções fáceis, se tiver 4 desses 5, você certamente tem TDAH. E esse tipo de linguagem das redes sociais, isso é muito, como você falou, mais prevalente. Acho que isso explicaria em alguma medida a prevalência maior de desinformação no TikTok do que no Instagram e aí menos no YouTube, que é um conteúdo mais lento, né? Conteúdo, como ele fica gravado, talvez as pessoas tenham mais critérios sobre o que elas falam, né? Ora, por que o TDAH e o autismo? O autismo, certamente, porque o autismo é um transtorno mental de uma enorme complexidade e heterogeneidade e com uma série de dúvidas a respeito de sua natureza e de como é que se faz o diagnóstico dele. Ele é mais complexo do que o pânico, é verdade. Então, que não podemos, não tô errando ao falar uma coisa dessas. Agora, o TDAH, eu acho que ele se mistura num aspecto que é. A gente tem hoje uma busca muito grande por performance e todo mundo tem que Sim. iniciar uma tarefa, executar a tarefa com um certo rigor, sem erros de atenção, concluir essa tarefa. Essa tarefa tem que ser começada de uma maneira apropriada, não dá para atrasar. E isso é um elemento fundamental da vida das pessoas. E as pessoas começaram a se debruçar sobre a própria performance, realização, capacidade executiva e ordem. E o transtorno mental que eminentemente trata disso é o TDAH, né? E uma coisa muito interessante, porque o diagnóstico de TDAH, ele é bem conduzido por uma frequência de fenômenos e não por uma mudança qualitativa, né? Então, por exemplo, a imensa maior parte das pessoas não teve um ataque de pânico no último ano, mas a imensa maior parte das pessoas procrastinou no último ano. Sim. Então, são elementos de frequência. Frequência você comete erros de atenção, você procrastina, você não conclui tarefas, você não mantém uma ordem apropriada do que você tem que fazer, você perde objetos, você esquece de compromisso, esse tipo de coisa. Então, as pessoas não se debruçar mais sobre isso, né? Nossa, sim. Então, talvez também existem mais informação para a quantidade de conteúdo, né? Se esse estudo controla para isso, né? Se tem mais informação, se tem mais desinformação. Não sei se ele controla para a quantidade de conteúdo. Mas as pessoas, certamente, o mundo humano divide-se em tarefas e pessoas. Acho que o conteúdo do Instagram não deixa de ser desse jeito, né? Relacionamentos, esse tipo de coisa. Relação homem-mulher que está aí na pauta de maneira muito quente. E execução, faça suas tarefas, conclua, tenha performance, seja competente no trabalho, ganhe dinheiro, essas coisas. Nossa, você trouxe agora esse aspecto muito interessante, porque é como se a gente estivesse agora numa cultura de eu preciso ter um alto desempenho em tudo que eu faço. Então, mesmo o que a gente chamaria antes de lazer, de autocuidado, de bem-estar, também acaba se tornando uma performance, né? Então, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer um café da manhã super bem equilibrado em relação à nutrição, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que ter minhas metas do dia, eu tenho que ter um dia super organizado, eu tenho que dar conta, né, da minha saúde, do meu trabalho, e eu tenho que fazer tudo isso de bom humor, né? Então, acho que te escutando, eu fiquei pensando quanto que, ao mesmo tempo, as redes sociais criou uma expectativa de realidade, de engajamento em relação à própria vida que não é real, enquanto que as pessoas se deparam com isso e, olha, mas eu não dou conta. Por que o outro dá conta? E esse outro também não dá conta, muitas vezes, né? E eu devo ter algum problema comigo.
Se eu não dou conta de fazer tudo isso, existe alguma coisa comigo aqui que está errada, né? Eu não consigo ter uma atenção prendida dessa maneira, então eu posso ter um prejuízo. Eu fico me perguntando quanto que essa expectativa de engajamento, de performance, também traz uma ideia de que nós somos em excesso, né, falhos em relação a isso. E daí vem a busca por algum fator explicativo. Esse marketing de vida pessoal, né, onde as pessoas promovem uma vida. A maior parte das pessoas eu acho que sabe que aquilo não é verdade, que as pessoas não vão falar dos próprios problemas, elas vão falar, ou elas vão usar os próprios problemas como uma narrativa de vencimento, né, de ter vencido, ter contornado alguns problemas. Claro que a gente precisa de histórias generativas, a gente precisa de histórias de solução, etc. Porém, existe uma noção um pouco sensata de que o influenciador lá fala que a vida dele é perfeita, etc. E a gente tem que tomar cuidado para não acreditar, né? Eu acho que muitos estudos mostram isso, né? Eu acho que a maior parte das pessoas que se afastar um pouco das redes sociais melhora a sua saúde mental. Eu falo para meus pacientes, eu nunca vi alguém que ficou aí um mês sem Instagram e a vida não melhorou. Então, assim, vale a tentativa em parte por isso, porque existe uma pressão sobre o outro, né? Sobre a vida deve ser tal perfeição, você lembra, teve a época das blogueiras fitness, e tem uma coisa muito sazonal também, tem um componente de sazonalidade, como você falou, tive a época que falava de sono, então as pessoas vão mudando isso, e eu acho que o algoritmo que você entra, né, então, é uma coisa até desagradável, você vê um vídeo mais longo porque você não gostou, e você tava ali, sabe, você fica vidrado numa coisa que você não gostou, de repente ele começa a entregar coisas semelhantes, não, 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 eu não quero isso, mas aí já era, você já entrou, você vai demorar um pouco para sair. Mas existe uma questão das pessoas também mergulharem nesses algoritmos, elas começarem a receber repetidamente vídeos sobre um certo tema, e todo mundo é em algum grau sugestionável, né? Então, todos nós temos algum grau de sugestionabilidade. Hum, não chamaria isso de tribos, mas de pessoas que vão consumir repetidamente um conteúdo sobre uma coisa e começa a entender, a superdimensionar a importância daquilo na própria vida, né? Só que, como eu falei, todo mundo procrastina, todo mundo esquece coisa, todo mundo comete erro por atenção. E isso, na hora que você coloca uma lupa numa formiga, é um monstro. Alguém pode achar que tem o TDAH e atribuir também seus próprios problemas a isso. Do lado, incontáveis pacientes também descobriram que tinham TDAH por conta desse tipo de coisa. Assim como é muito curioso, né? Porque às vezes os colegas psiquiatras, vocês se encaminham pacientes, porque olha, fiz diagnóstico de TDAH no filho e os pais, a pai, a mãe percebeu que também tinha TDAH e também porque alguém foi olhar para um certo fenômeno que estão aí há um tempão com outros olhos. Não. Certo. Uma coisa que me ocorreu, Pedro, quando você estava falando sobre a questão da performance, como que acho que o que ajuda a explicar também, a gente está vivendo num momento muito de que as pessoas clamam por mais e mais performance. Acho que não é uma coisa só de agora também, porque eu me lembro que no meu terceirão, por exemplo, preparação para vestibular, naquela época, acho que não era tão, os estimulantes não eram tão populares quando são agora, mas tinha outras coisas, tinha Nootropil, eu me lembro da metade da turma tomando Piracetam, achando que ia fazer diferença para fazer prova de vestibular. Então, como parte da nossa audiência tem muita gente que é profissional da saúde mental, mas também tem gente que é leiga, que se interessa por saúde mental, queria ouvir de você, né, que psiquiatra trabalha com isso, que diferença faz para alguém que não tem, por exemplo, um quadro como TDAH ou dificuldades associadas, fazer uso desse tipo de medicação, se faz realmente alguma diferença, inclusive, e os riscos envolvidos, né, das pessoas recorrerem a esse expediente. Teve uns episódios sobre isso no podcast, eu recomendo o Papo de Psiquiatra, quem quiser acessar, tem no Spotify, no YouTube, e tem no site também, que é www.papodepsiquiatra.com.br. A gente tem alguns episódios sobre isso, né? O efeito, os estimulantes, que são o metilfenidato, né, que é a Ritalina, o Concerta, ou a lisdexanfetamina no Brasil, que é o Venvanse, o Liberdia, e que nos Estados Unidos tem a dexanfetamina, que é o Adderall. Essas drogas, elas têm um tamanho de efeito, como a gente fala, que é a melhora dos sintomas. Em quem tem TDAH, é um tamanho de efeito muito bom. Ele é maior que a média dos remédios da psiquiatria, melhor que os antidepressivos para depressão, por exemplo. Mas isso não é uma coisa que acontece em quem não tem TDAH.
Por outro lado, tem uma questão importante aqui, é que os estimulantes, eles não têm um efeito somente sobre função executiva, eles têm um efeito sobre energia, eles têm um efeito sobre emocionalidade positiva. Inclusive, existe evidência para usar alguns estimulantes, ou drogas semelhantes a estimulantes como o Stabigile, que é a modafinila, para depressão nessa dimensão de sintomas de baixa emocionalidade positiva, como, por exemplo, a anedonia, né, que é a baixa quantidade de prazer no cotidiano. Então, de emoções de alegria, sensação de positividade, de apreciação das coisas da vida, antecipação prazerosa das tarefas, aproveitamento da tarefa, esse tipo de coisa, daquilo que está acontecendo na vida da pessoa. Então, muitas pessoas vão usar os estimulantes para energia. E é evidente que se tu não vem se tu estudou estudou o dia inteiro, às 6 da tarde, ele quer continuar estudando, se ele tomar um Venvance, ele vai ter energia. Ele vai. As anfetaminas têm esse efeito, a gente sabe, conhece as anfetaminas há muitos anos, e a gente sabe que elas vão ter esse efeito, né? O Venvance é uma anfetamina. Isso vai acontecer. Agora, as consequências sobre isso, sobre o paciente, olha, toda droga tem efeito colateral. Então, em primeiro lugar, tem pessoas que têm contraindicação para usar as medicações. As pessoas têm doença cardíaca, ou o indivíduo, ele tem transtorno bipolar, tem transtorno psicótico, com todos transtornos mentais que têm contraindicação relativa, não absoluta. A droga, os remédios podem levar um pouco a pressão arterial, então se tem hipertensão, isso é um problema. Então, tu tem esses aspectos. Então, são questões, pega a bula e lê, tá lá. Beleza, é isso. Agora, tem uma outra questão aqui, que é as pessoas quererem uma performance real, que eu quero estudar 12 horas e não ter cansaço. Isso não é... Exato. É quase assim, eu quero que o carro ande sem gasolina. Eu brinco, Sim. eu brinco com os meus clientes que você não quer ser humano, né? Você quer virar um robô. Entendeu? Por quê? Porque o computador é assim, né, Fernanda? O computador, se ele funciona 24 horas, o carro, se colocar gasolina, então é quase que esse o componente orgânico do próprio ser humano. Como se o indivíduo tivesse que ter a mesma performance todos os dias. Não tem. O elemento orgânico, que é ser vivo, ele não tem uma performance plenamente estável. Então, muitas vezes, essa é a razão da queixa do indivíduo. É ele ter variações razoavelmente pequenas, né, dentro do esperado para um ser humano em termos de performance. Assim, você não dorme igual todo dia, você não tem apetite igual. Olha a Copa do Mundo, aí hoje é 4 de julho de 26. Copa do Mundo, tem dia que o cara joga bem, tem dia que o cara joga, mas a vida é assim, o cara é profissional, ele tem uma performance. Olha, eu falo isso para as pessoas, se os atletas que têm quase uma tarefa, um indivíduo nada, e você que tem 1 milhão, não é de merda, atleta, pelo amor de Deus, mas Sim. ele tem um escopo da profissão dele que é bastante restritivo em termos, é uma coisa muito repetitiva. Se ele não tem a performance plenamente estável, que dirá você, quando faz 1 milhão de coisas na sua profissão? É assim, tem uma aceitação de que a performance ela é heterogênea. Então, você já vê que começa de um fenômeno que não é um fenômeno muito saudável, é um fenômeno que é patológico. Falta de aceitação de atributos básicos do ser humano é um problema. E aí começa a surgir esse uso. Né? Eu não estou falando do uso recreativo, né? Eu vou misturar vingança com álcool, esse tipo de coisa, em uma balada. Assim, tirando isso, que é uma coisa completamente fora do razoável. Agora, o que acontece também é que essas drogas elas têm um potencial de tolerância. Tolerância é um fenômeno quando uma droga tem um efeito menor e você precisa, portanto, de uma dose maior para o mesmo efeito. Né? Isso é uma coisa que acontece mais com o Venvanse do que com o Concerta Ritalina, mas acontece com o Concerta Ritalina. E pode ser um problemaço, né? No sentido de que o indivíduo, na verdade, ele vai ter um funcionamento executivo e de emocionalidade positiva pior do que ele tinha, porque agora ele precisa da droga. Então, não é muito diferente do que o indivíduo que usa remédio para dormir, alguns deles que causam dependência, como os benzodiazepínicos e os Zolpidem, né? E precisa de doses maiores e desaprende a dormir. Então, o indivíduo meio que, de certa forma, ele desaprende a realizar aquela tarefa que antes ele realizava, com dificuldade, mas realizava. Então, o uso adequado, a prescrição adequada, a dose apropriada, sem pressa, concomitante à psicoeducação sobre TDAH e aspectos executivos, concomitante a ensino para o indivíduo que ele tem que aprender a se organizar e a fazer as tarefas de uma maneira, ele tem que ajudar o próprio funcionamento,
Que é se você pegar, por exemplo, os protocolos de TCC para TDAH, é basicamente isso, ensinar o indivíduo a se organizar, ter uma ordem, listas, tarefas, como é que ele engaja a tarefa, esse tipo de coisa que os pacientes com TDAH tipicamente não aprenderam ao longo da vida pelos sintomas e que as pessoas sem TDAH aprenderam de alguma maneira ou de outra. Então, o tratamento para TDAH é muito além de prescrever estimulante e tem esse caminhão de ressalvas que o paciente precisa ouvir na hora que ele começa a usar a droga. Perfeito, perfeito. Bom, só para finalizar, vou trazer um comentário, Pedro. Enquanto eu escutava a tua fala, né? Não, você trouxe ótimas reflexões, tanto em relação a essa expectativa de alta performance, né? O quanto que eu preciso pensar num tratamento que seja, né? Que considere todos os aspectos da vida desse indivíduo, medicamentoso, quanto ampliar repertórios, né? E pensando em repertório, eu fiquei pensando o quanto que também nós, né? Estamos num momento de vida que a gente tem engajamento, de situações que precisa de pouco tempo de atenção, como, por exemplo, os vídeos mais curtos. Então, eu escuto muito de clientes, olha, eu não tô dando conta de ver um filme. Né? E o quanto que isso se relaciona muito mais com a nossa experiência de, no dia a dia, ter um consumo que acaba sendo por informações mais rápidas, né? Então, o quanto que é necessário pensar, né? Então, primeiro, eu tenho uma exigência de uma alta performance. Muitas vezes eu tenho aqui um repertório de vida que me coloca em situações de precisar de pouco tempo de atenção, né? Eu posso ter o elemento também de não aceitar simplesmente que a minha atenção varia, né? Então, é isso, é um elemento humano e muitas vezes tem esse sofrimento muito grande com, olha, eu não estou cumprindo uma expectativa que eu esperava, né? Que eu me performasse, que eu tivesse esse tipo de vivência, e daí vem o sofrimento clínico. Então, acho que o mais trabalhoso aqui é entender quando esse sofrimento clínico se relaciona diretamente com o diagnóstico, quando é necessário aqui ter uma implementação, ter um autoconhecimento, ter um autogerenciamento. Perfeito. Existe alguma evidência de que existe uma relação bidirecional entre o consumo de redes sociais, de jogos também, e TDAH. Isto é, TDAH aumenta o risco e o consumo excessivo Isso. possivelmente tem um componente de causalidade para TDAH. Então, essa hipótese existe. Não é muito. É razoável no sentido de que o TDAH é um diagnóstico dimensional, ele é categorial da DSM, mas a gente sabe que isso é um equívoco da classificação, enfim, por uma questão que talvez seja resolvida, mas que ele tem um componente de dimensão de gravidade de sintomas, de não ter sintomas até ter sintomas no máximo possível, como um contínuo, né? Beleza de cores, que você não consegue separar o que é preto do branco, são inúmeros tons de cinza, por exemplo, e que alguém que está lá no limite pode ter sintomas mais acentuados por conta disso, né? Mas é verdade, a vida hoje ela é repleta de armadilhas para nossa atenção e para nossa execução, desde consumo antigamente você tinha que esperar passar a série que você queria tal dia, tal hora no canal. Hoje você pode assistir a hora que você quiser, né? Parar, voltar. Então, eu soube que o Netflix começou a rever roteiros, né? De repetir certas coisas. Sim, que assustador. As pessoas prestavam atenção. Nossa, eu assisti, gente, agora sem parênteses, né? Eu assisti recentemente uma série do Netflix, sabe essa série de suspense, assim? E claramente foi escrita para quem não está prestando atenção. E no caso eu estava prestando atenção. E daí ficou redundante, ficou ruim. Porque era aquilo assim de estar acontecendo uma situação e o ator falar: agora precisamos fazer isso, enquanto fazia. Porque, certo, eles pensam, olha, não estão olhando para a tela, então eu preciso narrar. Ficou quase que uma radionovela, lembra? Com uma narração. Nossa. Terrível, gente. Agora, a gente tem que ter uma noção mais saudável disso, né? Então, olha, rever consumo de rede social, tanto por esse fenômeno, porque você falou assim, tem esse fenômeno da qualidade, como é que eu posso dizer? Da estrutura da informação, né? Vídeos curtos, muito chamativos. Isso é uma coisa que a gente vê nos desenhos animados, né? Isso. Na nossa época, uma coisa terrível, né? Não sei se o César tem filmes da Fernanda Sei que tem, né? Então. Sim. São vídeos com muita estimulação, né? Muitas cores, muitos sons, que as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, né? Pouco diálogo, né? Muito diferente dos desenhos da nossa época. Empobrecido.
Plot empobrecido. O desinvestimento na personalidade dos personagens, né? Então, Exatamente. aos pais interessados, sugiro comparar os filhos do Sincouf do passado e de hoje, né? Assim, é uma coisa dramática a diferença. Eu assim, uso o realmente. ursinho puff porque tem no YouTube, tá, gente? Eu uso pra fazer inalação no meu filho, porque estamos, né, no frio, precisa fazer inalação e, gente, só dá pra fazer inalação com tela. Eu acho os vídeos do Sincouf maravilhosos. É né? maravilhoso, Assim, maravilhoso. São ótimos filmes, assim. Tinha filmes 30 anos atrás, Sim. então... Mas você vê, isso muda o padrão, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente revê isso, né? Que tipo de conteúdo que a gente vai consumir, né? Hum. E as pessoas também abandonarem a leitura. Eu vejo, por outro lado, também tem muita divulgação de livros na internet, tem o BookTube, por exemplo, o pessoal que é o youtuber do livro, né? Então, tem coisas boas acontecendo, mas eu acho que tecnologia ela é sempre uma alavanca para cima, uma alavanca para baixo. Ninguém fica inerte, a gente tem que buscar que seja uma alavanca para cima. Veja o que a gente está fazendo aqui, gravando podcast, um negócio que anteriormente era impossível de se fazer, né? Divulgar. Eu tô achando super interessante porque a gente teve um episódio específico sobre inteligência artificial. A gente teve, né, um episódio que a gente falou muito sobre essa questão da violência masculina nas redes sociais, né? Então, a gente teve um episódio sobre autocontrole, né? E tudo a gente caiu em falar sobre tecnologia, né? Então, é muito interessante como tá permeando, né? Toda questões de saúde mental, relação do indivíduo com ele mesmo. Bom, mas é isso, Pedro. Quero te agradecer imensamente pela participação. Esse tema é muito interessante, então foi muito gostoso ler as pesquisas, já pensando o que a gente poderia dialogar contigo. Sei que o seu tempo é escasso, então, novamente, super obrigada por estar aqui com a gente num sábado. Sábado cinzento em São Paulo, né? Então, um dia meio feio, um bom momento para gravar um podcast. Super obrigada, Pedro. Eu agradeço muito o convite, foi muito bacana participar. Acho que essas perguntas foram na mosca e fico à disposição para os outros episódios se vocês quiserem, acharem conveniente. Parabéns pelo projeto, estou acompanhando aí e quero depois assistir como é que vocês trouxeram aí outros temas e muito obrigado, viu, pessoal? Um grande abraço. Obrigadão, Valeu. querido. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast, evidentemente, Atualidades em Saúde Mental. Siga a gente nas redes sociais, nós estamos presentes em todas as plataformas, no Spotify, no Apple Podcasts. Siga o nosso canal no YouTube, curte, segue a gente lá, faz bastante diferença para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo, porque acho que se bons profissionais de saúde mental não produzirem bons conteúdos, como a gente viu nas pesquisas daqui hoje mesmo, muita desinformação vai seguir correndo por aí. É isso, obrigado e até a próxima.